Os modernistas, no cemitério da Consolação. Os túmulos de Mário, Oswald, Tarsila, Guiomar e Paim Vieira. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, acontecia a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. Uma manifestação artístico-cultural que reuniu diversos artistas e suas diferentes abordagens em pintura, escultura, escrita, música, dança. Foram cerca de 100 obras expostas no saguão do teatro, além de 3 sessões litero-musicais realizadas à noite. O Correio Paulistano, em 13 de fevereiro, assim anunciou o início da Semana de Arte Moderna. Realiza-se hoje o primeiro festival da Semana de Arte Moderna. O vivo interesse que tem despertado, em nosso meio, o movimento dos novos, ainda agora se afirmando numa ruidosa semana artística, certamente concorrerá para que ao Teatro Municipal acorra enorme assistência. O espetáculo de hoje, revelando 4 expressões de artes distintas, a literatura, a pintura, a escultura e a música, certamente constituirá uma demonstração prática de valores, de tendências e temperamentos. A Gazeta publicou uma série de artigos em que dava espaço para os que eram a favor e também aos que eram contrários ao Festival de Arte. E o Correio Paulistano anunciou o fim da Semana de Arte Moderna com Heitor Villa-Lobos. Com o festival de ontem, preenchido exclusivamente com composições da lavra do maestro Villa-Lobos, encerrou-se a série de saraus da Semana de Arte Moderna. Bem mais concorrido que os anteriores, o sarau de ontem teria deixado melhor impressão, não fora a atitude de hostilidade, assumida sem razão, vale a verdade, no começo e no fim do concerto, por uma parte diminuta da assistência. Felizmente, essa atitude foi francamente condenada pela grande maioria, que obrigou ao silêncio os demais. E 1922 não foi um ano escolhido ao acaso. Era o centenário da independência do Brasil. Esse era um ponto fundamental da pauta modernista: libertar a arte brasileira da dominação clássica europeia. Para isso, os artistas buscaram a ruptura com os modelos formais da arte, a valorização da identidade brasileira e a liberdade de expressão. Contudo, estes artistas não deixaram de utilizar a vanguarda artística europeia, como o futurismo, o dadaísmo e o cubismo. Sem atingir o grande público em 1922, afinal a Semana de Arte Moderna foi desenvolvida por artistas e intelectuais da elite brasileira e apresentada no Teatro Municipal de São Paulo, espaço altamente elitizado. Foi com o passar dos anos que a importância da semana foi sendo construída. A Semana de 22 influenciou movimentos artísticos seguintes, em maior ou menor grau, na literatura, nas artes plásticas e na música. E não por acaso, a Semana de 22 rende polêmica até o século XXI. Não dá para falar de São Paulo sem lembrar a Semana de Arte Moderna. Ao comemorar os 450 anos da cidade de São Paulo, a minissérie Um Só Coração, exibida pela Rede Globo em 2004, também abordou a Semana de Arte Moderna. Em 2022, a Semana de Arte Moderna completa 100 anos. Neste vídeo, vamos homenagear 5 modernistas que estão sepultados no cemitério da Consolação. Os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, a pintora Tarsila do Amaral, a pianista Guiomar Novas e o artista plástico Antônio Paim Vieira. As vidas e as obras destes artistas são riquíssimas. Nosso recorte aqui será principalmente em suas mortes e seus túmulos. Vamos seguir pela ordem de falecimento destes grandes artistas. Mário de Andrade. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo, em 9 de outubro de 1893. Faleceu na capital paulista, em 25 de fevereiro de 1945, meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial. É difícil resumir uma vida como a de Mário de Andrade, tão rica e com tantas contribuições para a arte e a cultura brasileiras. Por isso,
vou me apropriar das palavras do Correio Paulistano. Poeta, folclorista, crítico musical e literário, contista, cronista e romancista. Homem do povo, que nunca deixou de ser, Mário de Andrade sofria com a tragédia dos bombardeios e campos de concentração, com as mutilações e fuzilamentos coletivos, com as criancinhas famintas e sem roupa, e torturava-se ainda mais com a verificação de sua impotência para corrigir este mundo louco, este mundo incrivelmente errado. Mário de Andrade foi um dos expoentes da Semana de Arte Moderna, sendo o grande articulador do evento, e esta associação entre Mário e a Semana se fez presente em toda a sua vida e também nas notícias sobre sua morte. De acordo com o Correio Paulistano, a grande voz de 1922 emudeceu. Mário de Andrade morreu no dia 25 de fevereiro, um domingo inundado de sol e de otimismo. Às 10h30 da manhã, sentiu a primeira advertência da morte. Passou o dia confortado pela presença de amigos, recordando certamente 2 versos escritos em 1922. Pouco antes do meio-dia, senti que vinha. Esperei. Esperando, ouvindo palavras encorajadoras, lendo os jornais do dia, integrado no mundo até o último momento. Assim deve ter sido o último dia do poeta Mário de Andrade, que nos conforte ao menos a sua morte feliz. A notícia da morte de Mário de Andrade foi publicada em vários jornais. O Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, assim noticiou. Durante todo o dia de ontem, o corpo do escritor Mário de Andrade, colocado em câmara ardente em sua residência, foi visitado por numerosos admiradores e amigos de todas as classes sociais. O enterramento realizou-se às 17 horas no cemitério da Consolação. O registro de sepultamento de Mário de Andrade pode ser localizado no site Family Search. Aos 26 de fevereiro de 1945, sepultou-se na Rua 17, lado esquerdo, sepultura número 1, o cadáver de Mário Raul de Moraes Andrade, natural desta capital, com 51 anos de idade, solteiro, professor, filho do finado Carlos Augusto Andrade e de Dona Maria Luísa de Moraes Andrade, falecido ontem, às 22 horas, no prédio número 546 da Rua Lopes Chaves, vítima de infarto do miocárdio, síncope cardíaca. E este é o túmulo de Mário de Andrade e sua família. As placas de identificação em pedra são recentes. E temos um anjo em estilo clássico, nada modernista. A missa de 7º dia aconteceu na igreja de São Geraldo, no bairro de Perdizes. Oswald de Andrade. José Oswald de Souza de Andrade também era paulistano, nascido em 11 de janeiro de 1890. Seu falecimento foi em 22 de outubro de 1954, em São Paulo. Oswald de Andrade era de uma tradicional família paulistana. Seu pai, José Oswald Nogueira de Andrade, era vereador e foi proposta dele a construção do novo pórtico, da segunda capela e de outras reformas no cemitério da Consolação. A mãe de Oswald, Inês Henriqueta Inglês de Souza de Andrade, era irmã do escritor Inglês de Souza. Oswald de Andrade foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. Mas não apenas a arte de Oswald chamava a atenção da sociedade paulistana. Sua vida pessoal foi fora dos padrões tradicionais, tendo se casado 5 vezes por conta de seus constantes casos extraconjugais. Seu segundo casamento, em 1926, foi com outra modernista e também moradora ilustre do cemitério da Consolação, a pintora Tarsila do Amaral. Oswald deixaria Tarsila para se casar com Patrícia Galvão, a Pagu. O casamento foi realizado primeiramente em uma cerimônia íntima, em frente ao túmulo da família do escritor, no cemitério da Consolação, em 5 de janeiro de 1930. Oswald de Andrade assim registrou a união em um diário. Nesta data, contrataram o casamento a jovem amorosa Patrícia Galvão e o crápula forte, Oswald de Andrade. Foi diante do túmulo do cemitério da Consolação, a Rua 17, número 17, que assumiram o heróico compromisso. Na luta imensa que sustentam pela vitória da poesia e do estômago, foi o grande passo prenunciador, foi o desafio máximo.
Depois de se retratarem diante de uma igreja, cumpriu-se um milagre. Agora sim, o mundo pode desabar. Um mês depois, seriam realizados o casamento no civil e na igreja, sendo que Pagu estava grávida de 6 meses. Oswald de Andrade faleceu aos 64 anos, em 1954. Este é o registro de sepultamento de Oswald de Andrade, disponível no Family Search. Aos 23 de outubro de 1954, sepultou-se no terreno 17, da Rua 17, o cadáver de José Oswald Souza Andrade, com 64 anos de idade, natural desta capital, filho dos finados José Oswald Nogueira de Andrade e de Dona Inês Nogueira de Andrade. Faleceu ontem, às 14 horas, no prédio número 214 da Rua Caravelas, vítima de hipertensão arterial, diabetes e insuficiência cardíaca. Menotti Delpicchia assim falou sobre a perda do companheiro modernista. Há dias, junto a um túmulo no cemitério da Consolação, fui levar o meu adeus e as homenagens desta academia a um dos maiores vultos da literatura brasileira contemporânea, ao homem que teve influência decisiva na revolução do pensamento brasileiro, o escritor Oswald de Andrade. São Paulo inteiro e o Brasil sentem essa perda, porque a presença de Oswald de Andrade na nossa cultura, desde 1922, quando o assinalaram como um dos revolucionários na Semana de Arte Moderna, um líder da renovação intelectual brasileira, pelo brilho de suas ideias. Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral nasceu em Capivari, em 1º de setembro de 1886. Faleceu aos 86 anos, em 17 de janeiro de 1973. José Stanislau do Amaral, avô de Tarsila, foi um rico fazendeiro e empresário. Por isso, Tarsila teve ampla vivência com a cultura rural em sua infância. Posteriormente, ela estudou em São Paulo e em Barcelona, onde teve seu primeiro contato com as artes plásticas. Aos 20 anos, de volta ao Brasil, Tarsila casou-se em 1906. Do casamento com o médico André Teixeira Pinto, nasceu sua única filha, Dulce. Além dos casos extraconjugais, o médico era contra a dedicação de Tarsila às artes, exigindo que ela vivesse exclusivamente para a vida doméstica. Então Tarsila se separou, logo após o nascimento de Dulce. Um fato curioso sobre a relação de Tarsila e a Semana de Arte Moderna é que ela não estava em São Paulo durante o Festival de Arte. Um outro fato curioso é que Tarsila do Amaral não participou da Semana de 22, pois na ocasião se encontrava na Europa. Tornou-se normal afirmar, erroneamente, sua participação na semana, chegando até em certos momentos a surgirem comentários sobre o impacto de sua obra no saguão municipal, com descrições detalhadas de seu traje. O Jornal do Brasil, em entrevista com Tarsila do Amaral em 1972, nos dá mais detalhes. Tarsila do Amaral não viu nada do que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, embora soubesse de tudo desde janeiro, mas foi das participantes mais ativas de uma semana, que durou pelo menos 8 anos. A pintora estava em Paris quando recebeu uma carta de sua amiga Anita Malfatti, contando que se encontrava em preparativos um movimento artístico destinado a escandalizar a capital bandeirante. Ao retornar, naquele mesmo ano de 1922, conheceu Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia e aderiu ao movimento. Aqueles dias 13, 15 e 17 de fevereiro, garante Tarsila do Amaral, fizeram com que muito modernista perdesse o emprego, mas foram, sobretudo, uma vitória. Acabar o domínio da estética parnasiana. Foi um carnaval intelectual permanente, até 1930. Só que a elite, que aplaudira no começo,
agora tapava o nariz, como se estivéssemos cometendo pecados atrozes e sem perdão. Estávamos. Comíamos, bebíamos e respirávamos arte moderna, e isso assustava mesmo os bem-pensantes. Uma das mulheres mais lindas do seu tempo, caso sentimental de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, embora ausente em fevereiro de 1922, é hoje tão importante historicamente como qualquer dos principais líderes do movimento. Ela relembra com entusiasmo aquela época agitada. Ouvi dizer do escândalo que havia sido a semana, assunto proibido, perto de crianças e moças em casas de família. Os futuristas eram xingados de imorais. Fiz Anita, Menotti, Mário e Oswald me contarem tudo direitinho. Em 1926, Tarsila casou-se pela segunda vez, com Oswald de Andrade. Mas em 1929, o escritor assumiu o romance com Pagu e abandonou Tarsila. Ela e sua família ainda teriam perdas econômicas no mesmo ano, com a crise de 1929. O Jornal do Brasil fala de outra crise na vida de Tarsila. Tarsila perdeu o movimento das pernas depois de extrair um linfoma profundo da espinha, em julho de 1965. No ano seguinte, 1966, morreria sua única filha, Dulce, devido a um ataque de diabetes aos 60 anos. Contudo, como também está no Jornal do Brasil em 1973, apesar de passar os últimos 7 anos numa cadeira de rodas, ela nunca se queixou e estava sempre sorrindo. O Jornal do Brasil fornece muitos detalhes sobre a morte de Tarsila do Amaral. Uma parada cardíaca, consequência de uma broncopneumonia, provocou, às 2h40 da madrugada de ontem, a morte de Tarsila do Amaral, no Hospital da Beneficência Portuguesa, onde seu corpo foi velado até às 16 horas, sendo sepultado no Cemitério da Consolação. Tarsila se recuperava de uma operação da vesícula, a que se submeteu há cerca de um mês. Enfraquecida, foi atacada de uma broncopneumonia na última sexta-feira, sendo levada para a sala de recuperação, onde segunda-feira perdeu a consciência. E o jornal também fala sobre o seu sepultamento. Tarsila não parte, chega com o futuro. Com esta frase, o poeta Paulo Bonfim encerrou ontem a oração fúnebre no Cemitério da Consolação, onde foi enterrada numa tarde fria e nublada a pintora Tarsila do Amaral. Com meia hora de atraso, o corpo de Tarsila, que tinha sido velado na Capela da Beneficência Portuguesa, chegou ao Cemitério da Consolação às 16h30, precedido de 2 batedores. Sobre a urna, 3 coroas de flores. E este é o túmulo de Tarsila do Amaral e de sua família, no Cemitério da Consolação. Temos o nome de Tarsila do Amaral em destaque, com a citação: "Quero ser a pintora do Brasil". Infelizmente, não temos nenhuma obra de arte tumular no túmulo de Tarsila do Amaral, o que costuma decepcionar os visitantes. A missa de 7º dia aconteceu no dia 23 de janeiro de 1973, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E ao longo do tempo, Tarsila do Amaral virou marca que leva multidões aos museus. A exposição Tarsila Popular é a mais visitada da história do MASP. Foram mais de 402 mil visitantes em 3 meses de exposição em 2019. Ainda em 2019, o Farol Santander inaugurou a exposição Tarsila para Crianças. Em 3 meses, até fevereiro de 2020, foram cerca de 90 mil visitantes em São Paulo. E Tarsila para Crianças seguiu para outras cidades, como Campinas e Porto Alegre. E Tarsila do Amaral também virou produto. Há uma série bem variada de itens comercializados com o nome e as obras da artista no mercado brasileiro. Em 2002, o Boticário lançou o perfume Tarsila. O sucesso foi tão grande que houve o lançamento de uma nova fragrância, em 2006, Tarsila Rouge. No segmento de calçados, a Havaianas lançou chinelos com as obras A Cuca, Postal e Antropofagia, em 2019. Já em 2021, a Melissa lançou uma coleção de calçados adultos e infantis, além de acessórios, com mais obras de Tarsila.
Em 2020, foram lançados vinhos com a marca Tarsila. Em 2021, as obras e as cores de Tarsila estamparam a coleção de beachwear e acessórios da Água de Coco. Também são comercializados itens de papelaria, como calendários e agendas. E, claro, existe a venda de reproduções das obras de Tarsila do Amaral. Guiomar Novaes. Guiomar Novaes nasceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, em 28 de fevereiro de 1894. Mas a família mudou-se para São Paulo e tornaram-se vizinhos de Monteiro Lobato. A menina Guiomar inspirou uma das principais criações de Lobato, a menina Narizinho. Guiomar era um prodígio infantil, apresentando-se publicamente ao piano desde os 8 anos de idade. Aos 13 anos, foi com a mãe para a França e conquistou uma vaga no Conservatório Nacional de Paris. Foi avaliada por grandes músicos, como Claude Debussy, e por unanimidade ficou em primeiro lugar, entre mais de 300 candidatos do mundo todo. Depois de seus estudos em Paris, Guiomar fez carreira internacional. Ela voltou ao Brasil em 1913 e fez uma turnê nos Estados Unidos em 1915, país em que voltaria a tocar diversas vezes. Guiomar participou da Semana de Arte Moderna, mas fez algumas críticas que foram publicadas no Correio Paulistano, ainda durante o festival. Em virtude do caráter bastante exclusivista e intolerante, que assumiu a primeira festa de arte moderna, realizada na noite de 13 de fevereiro do corrente, no Teatro Municipal, em relação às demais escolas de música, das quais sou intérprete e admiradora, não posso deixar de aqui declarar o meu desacordo com esse modo de pensar. Senti-me sinceramente contristada com a pública exibição de peças satíricas alusivas à música de Chopin. Admiro e respeito todas as grandes manifestações de arte, independente das escolas a que elas se filiem, e é de acordo com esse meu modo de pensar que, ascendendo ao convite que me foi feito, tomarei parte num dos festivais da Semana de Arte Moderna. Ainda em 1922, Guiomar se casou com Otávio Pinto. Guiomar Novaes é considerada um dos grandes fenômenos do piano no século XX. Ela faleceu aos 83 anos, em 7 de março de 1979, vítima de um infarto do miocárdio. Guiomar Novaes, uma das maiores pianistas brasileiras, morreu ontem às 20 horas em São Paulo. Completara 83 anos em 28 de fevereiro. Estava afastada dos concertos há alguns anos, dedicando-se a gravações esporádicas e entristecida pelo início da surdez, mas não perdera o brilho e sensibilidade que sempre marcaram suas interpretações. Simples, tímida e até frágil quando longe do piano, diante do qual se transformava em artista vigorosa, Guiomar Novaes disse de sua arte: "Toco como sinto, como acho que deva tocar, sem qualquer preocupação com isso ou aquilo. Deixo-me ir, simplesmente, obedecendo apenas ao que estou sentindo no momento. Temos que ser generosos e dar o que sentimos e fazemos." E foi feita uma bela homenagem na despedida da pianista. Regida por Eleazar de Carvalho, a Orquestra Sinfônica Estadual prestou homenagem ontem a Guiomar Novaes, na Academia Paulista de Letras, pouco antes de o corpo da pianista seguir para o Cemitério da Consolação, onde foi sepultado às 16h30 no túmulo da família. Ao velório, durante toda a noite, compareceram muitos amigos e familiares de Guiomar, mas poucas pessoas estiveram presentes ao cemitério, onde o secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado, Max Pfeffer, representou o governador Paulo Egídio Martins. Designado pela Academia Paulista, o poeta Paulo Bonfim disse as palavras de despedida à pianista. No túmulo de Guiomar Novaes, como no de Mário de Andrade, temos um anjo bem clássico. Antônio Paim Vieira.
De família tradicional, Antônio Paim Vieira nasceu em São Paulo, em 2 de novembro de 1895. Faleceu aos 92 anos, em 11 de janeiro de 1988. Paim estudou junto com Guiomar Novaes na Escola Caetano de Campos. Sua participação na Semana de Arte Moderna foi das mais pitorescas. Pelo relato de Paim Vieira, entramos dentro daquele movimento com espírito de gozação. Deve-se salientar que a participação de J.F. de Almeida Prado, ou melhor, Ian de Almeida Prado, foi mera pilhéria. Recorrendo a Paim Vieira, ilustrador de qualidade incontestável, Almeida Prado realizou a 4 mãos os desenhos, alguns até com colagens. No Diário Carioca de 1952, Ian de Almeida Prado dá a seguinte entrevista: "O meu depoimento sobre a Semana de Arte Moderna é muito simples. Eu era rapaz de 20 anos de idade, portanto, só pensava, dizia e fazia asneiras à procura de diversões numa cidade pouco divertida. Aquela iniciativa me pareceu muito própria ao fim, e concorri no certame com horríveis desenhos do Paim. Poderia tê-los feito, porque, como disse, eram horríveis, em todos os sentidos, pouco custando apresentar coisa melhor. Entretanto, tinham mais sabor sendo do Paim, porquanto ele nutria ojeriza contra os artistas e organizadores da semana, pelo fato de receberem de Cavalcante e de o ignorarem, a ele, Paim, que se considerava, talvez com razão, muito superior como ilustrador de livros ao preferido. Paim foi muito versátil nas artes plásticas. Foi pintor, desenhista, ceramista, ilustrador de livros, criou xilogravuras, desenvolveu cenografia para peças de teatro. Além de tudo isso, ainda decorou o interior de uma das igrejas mais tradicionais de São Paulo, a Igreja Nossa Senhora do Brasil, com afrescos e azulejos pintados. Segundo o site da igreja, Antônio Paim Vieira, pintor e ceramista, definiu a decoração dos interiores. A identidade nacional foi característica marcante da temática e da técnica que empregou. É de sua autoria a pintura no teto da Capela Mor que mostra o céu estrelado, como no dia da Natividade de Maria, festa da padroeira, celebrada no dia 8 de novembro. Ao centro, a Virgem e o Menino estão cercados de representantes das diversas regiões brasileiras, vestidos com roupas típicas. Essa brasilidade da igreja, que está em seu nome e em sua arquitetura, foi bem expressada pelo orador sacro Monsenhor Castro Neri, que por ocasião da inauguração do templo, em 1958, disse as seguintes palavras: "Tu não és italiana, nem francesa, nem grega, és brasileira." A visão crítica de Antônio Paim Vieira sobre a Semana de Arte Moderna continuaria por toda a sua vida. Crítico impiedoso da Semana de Arte Moderna, o desenhista e ilustrador Antônio Paim Vieira não esconde que participou por pilhéria do movimento, com 3 desenhos improvisados às pressas, e que riu muito no Teatro Municipal, quando Mário de Andrade exibiu seus trabalhos ao público e garantiu que aqueles seriam os clássicos do amanhã. A vida artística brasileira, afirma o ilustrador, não era, afinal de contas, tão intensa que estivesse a exigir uma renovação. A única reforma séria reclamada pelos espíritos cultos consistia na nacionalização da arte. O resto foi snobismo. Nós vivíamos na mais estreita dependência da cultura europeia. Muitos artistas iam para a Europa estudar pintura e música. Os escritores se formavam lendo livros franceses. Em dado momento, essa importação começou a fatigar e desejou-se algo novo, que fosse nosso. O lado mais positivo de 1922, na opinião de Paim Vieira, foi a valorização do folclore, o que não estava nos planos dos modernistas. A Semana de 1922, afirma em um resumo final, não teve a menor preocupação social. Os futuristas todos eram burgueses confortáveis, que gostavam de se reunir em ambiente de luxo, gozando, fazendo blague, mas sempre em harmonia com os governos, auferindo deles bons proveitos para si e os seus. Não davam a mínima aos princípios, só lhes interessava a forma, o exterior. E mesmo assim, Paim Vieira estava praticamente esquecido em 1988, ano de sua morte.
Não encontrei na hemeroteca digital nenhum artigo sobre o seu falecimento. E este é o túmulo da família Paim Vieira, no cemitério da Consolação. Mariano Antônio Vieira era o pai de Antônio Paim Vieira. Maria Isabel Pamplona Paim Vieira era sua mãe. O túmulo de Antônio Paim Vieira é o único que contém arte do próprio artista. Temos azulejos na parte frontal do túmulo, que estão bem deteriorados com a exposição ao clima. Na parte traseira do túmulo, encontramos mais uma cerâmica, de maiores proporções. Modernistas em uma necrópole tradicional. Foi Mário de Andrade, em 1945, o primeiro modernista deste vídeo a falecer. Nesta época, o cemitério da Consolação já era a necrópole da elite paulistana. Uma situação bem diferente do início da necrópole, em 1858, que já abordamos em outro vídeo aqui no canal. Como lembrado pela professora Vanessa Bortolucci em seus cursos sobre arte tumular, o cemitério é uma coluna social, o que é ainda mais verdadeiro em relação ao cemitério da Consolação, com túmulos e mausoléus das famílias quatrocentonas e também de prósperos imigrantes. Por isso, temos um recorte social a ser feito aqui. Oswald de Andrade era filho de um vereador paulistano e sobrinho de um importante escritor. Tarsila do Amaral era a neta de um rico fazendeiro e empresário. Antônio Paim Vieira era também de família tradicional. Na época de falecimento destes artistas, o cemitério da Consolação já contava com um enorme acervo de arte tumular, inclusive de arte tumular modernista. A obra que você está vendo se chama O Sepultamento, de autoria de Victor Brecheret, escultor que também participou da Semana de Arte Moderna. De um lado, os artistas modernistas, que queriam romper com o clássico e criar uma arte nova. Do outro lado, suas famílias tradicionais, com antigos jazigos na necrópole mais tradicional da capital paulista. Pelo menos na morte, parece que as famílias fizeram valer suas vontades. Por isso, impera o convencional nos túmulos dos modernistas paulistanos, um tradicionalismo de formas e materiais, com granito, mármore, anjos e cruzes. Somente o túmulo de Antônio Paim Vieira traz a alma do artista em pequenos pedaços de cerâmica. Se você for como eu, provavelmente esperava monumentais obras de arte tumular, inovação de formas e materiais, ou pelo menos um epitáfio criativo. Bateu uma decepção aí do outro lado da tela, não é mesmo? Outro ponto que achei um pouco triste. Não há nenhum retrato nos túmulos destes artistas, apesar de ser farto o acervo de retratos profissionais de Mário, Oswald, Tarsila e Guiomar. De Paim Vieira, realmente não encontrei retratos na mídia, mas tendo falecido em 1988, a fotografia particular já era bem mais acessível. Mas você pode ter uma opinião diferente da minha. Então, compartilhe nos comentários. O que você achou dos túmulos dos modernistas no cemitério da Consolação?